Muito legal. Sérgio, então, hoje, você que vai abrir o serviço... Hoje sou eu. Você, semana passada, encerrou. Hoje, você abre o serviço. Hoje eu estou abrindo os serviços. Bom, eu vou começar falando de um álbum muito grande, tem até aqui para trás. Caramba! Carl Bay, do Patrick Pruney e do Tibur Spoger. É um álbum, vocês podem ver que não é fininho, né? Ele é um formato um pouco maior do que o formato álbum europeu tradicional. Uhum. E ele é da editora Daniel Maguen, que é uma editora, digamos, ela é uma editora menor, é uma galeria de arte, né? Que tem uma casa editorial e publica uns trabalhos diferentes, né? O trabalho do Patrick Pruney está todo sendo publicado pela Daniel Maguen. Esse álbum são 78 páginas de história e mais... É que aqui não tem a numeração das páginas, mas tem mais, talvez, umas 16 páginas de ilustração, de esboços, de uma espécie de um making-of, né? É um álbum maravilhoso. A história começa por volta de 1755, e eu preciso dar um contexto histórico para vocês, né? Olha essa arte. A arte ainda não entrou para mim aqui, curioso. Agora entrou. Aqui, nossa. O álbum é inteiro aquarelado, tá? E inteirinho nesse pique, todo o trabalho dele que ele está fazendo nos últimos 5, 6 álbuns é assim. E a história se passa em 1755, no cenário da Guerra dos 7 Anos na Europa, entre Espanha e Inglaterra e França. E como os dois países tinham colônias nas Américas, né, a Inglaterra lutava contra a França nas Américas, e esse episódio é muito conhecido como a Guerra Franco-Indígena, né? Porque as tribos originárias, os povos originários da América do Norte, no que seria hoje um pedaço do Canadá e um pedaço do Maine, dos Estados Unidos, né, estava muito envolvido com a questão da luta contra os ingleses. Então esse é o cenário, o contexto histórico no qual o álbum se passa. Como os ingleses estavam ali ocupando uma região que era francesa já durante a guerra, que era a região da Acádia, que hoje corresponde ao território marítimo do Canadá e um pedaço do Maine, eles estavam suspeitando que os acádios eles estavam ajudando os franceses. E então eles começaram um expurgo, colocando todas essas pessoas em idade adulta, mulheres, homens, e levando para outros pontos do Caribe, da Europa. Foi feito, não necessariamente um genocídio, mas foi feito um grande expurgo de habitantes daquela região para outros pontos das colônias, para que eles não ajudassem os franceses. Uma dessas pessoas é um órfão que chama Jack, é um garoto, e ele é colocado pelos ingleses num barco e passa a viajar com esse barco, que a tripulação era de ex-condenados, de gente que tinha um passado criminoso e tal. E aí você tem um motim e eles se tornam um pouco piratas dentro desse cenário, né? Então a história parte desse princípio. Tem o personagem principal, esse garoto Jack, ele tem um amigo que ele conhece no barco, que é o Andrew, e tem um fulano que é um tipo de um criminoso, um marinheiro lá, que é o Lucky Roberts, e esse é o grupo principal dessa história. Eles vão acabar se envolvendo um pouco com a guerra, um pouco com o conflito, né, com os povos originais, e eles estão, no fundo, atrás do tesouro do Jack Rackham, que é um pirata
muito famoso da época, e tinha, nessa época você tinha aquela costa entre o Caribe, a Ilha de Tortuga e toda a costa ali do Mississippi, a Louisiana e até aquele pedaço do Canadá, era tudo comércio e pirataria, né? Então, essas lendas de, afundou o navio do fulano, o fulano escondeu. Então, o tesouro era um negócio vital ali para ele. Ô, Então, Sérgio, Oi. o Grilo mandou aí, ó, Grilo Cambuí. O quadrinho é mudo? Acho que é porque todas as imagens, nenhuma delas tem balão, então não, acho que de tem ser. sim, Samir. Tem? Volta, eu acho que se você olhar, o balão ele é branco. Ah, tem, é ali, verdade. A primeira tinha. Tem bastante balão. O Vou balão mostrar é evidentemente uma reservado na arte, né? É uma coisa que a gente sempre fala quando o Sérgio, quando ele faz quadrinhos europeus, em vários, especialmente na França e no mercado franco-belga, tem muito quadrinista que ainda faz a letra à mão porque considera a letra parte da arte. Sim. Então, isso, por conta acontece. Você vê ali que vocês estão vendo ali que essa me parece ser a mão, deixa eu ver. Se eu não me engano, esse álbum ele foi pintado não como pranchas assim integrais desse jeito, mas ele foi mais ou menos pensado a decupagem, pintado, e a montagem da página é do tem o nome aqui, só um segundo, do Emmanuel Leroy. Isso significa que alguns quadros você tem que, o cara está aquarelando, tá certo? Você tem que fazer uns recortes e adequar para a página, para fazer o formato, fazer a narrativa e tal, né? Hoje tem muito artista que não gosta de trabalhar assim, prefere simplesmente mascarar as áreas da página onde não vai entrar e a página já está montada. Mas depende do estilo de trabalho, depende do tipo de papel que você tá usando, né? Inclusive você pode recortar o papel, colar numa outra prancha para você não correr o risco que exista algum tipo de distorção na arte durante esse processo todo e tal. Enfim, Essa edição, Sérgio, essa edição reúne edições lançadas anteriormente com menos páginas ou não? Ela já não, essa edição é um álbum único que saiu direto assim, certo? E se o Samir me permitir aqui e me colocar na tela, eu quero dar uma palhinha para vocês aqui. Mas eu tenho que permitir ou eu posso colocar? Você pode colocar, mas é uma permissão que eu peço, né? Porque vai que o cara decide me derrubar. Você vê, esses são os outros álbuns que ele fez, são todos com personagens dos primeiros povos americanos, tá? Tudo aquarelado. Nossa. Né? Então são 5 volumes. São 5 volumes assim. O primeiro. Amanhã tem licenciante desse material, você vai receber no e-mail brasileiro. O primeiro deles, que é esse Canoe Bay, que ele lançou, é uma história fechada. Alguns dos outros, eles prosseguem com histórias de um mesmo personagem, que é o Frenchman. Mas todos os álbuns são enormes. São 78, Sérgio, aproveita, formato grande. Sérgio, você sabe que eu faço aniversário, né? Opa, olha aí. Esse ano, eu não falei o mês. Esse ano. Você falar francês, então. Esse ano. Não, ele só vai pedir para você traduzir, mas fica tranquilo, viu? Não, tá fácil. Eu faço a tradução oral. Não, ele vai mandar eu faço dublado para ele. Faço dublado. Mas isso, manda a tradução no arquivo de Word para ele. Vai ser uma beleza. Você quer um audiobook? Eu leio a história para você. Português, vai ser um WhatsApp book isso aí. Só para entender, cada álbum desse aí são histórias fechadas? Sim e não, Sidão. O primeiro é uma história completamente fechada. Tá. Os outros álbuns, eles são episódios fechados dentro do volume, mas às vezes com personagens recorrentes, situações recorrentes. Eles não são todos interligados. Existe uma temática que é aquele período do fim do século XVIII e começo do século XIX, né? É o período que ele trabalha. E, frequentemente, o cenário é essa coisa da colônia francesa ou dos primeiros habitantes
que a população indígena, os moicanos, enfim, diversos povos que você tinha lá. Eu nem lembro dos nomes, a variedade é muito grande. O Josué já está perguntando se tem previsão para sair no Brasil ou nem está em negociação. Não. O Sérgio, como mora lá, né? E tem acesso aos quadrinhos. O Sérgio fala de Luxemburgo, viu, Anê? Ele mora lá em Luxemburgo, então por isso que ele fica essa Vocês estão no verão, eu tô aqui no frio. Ele castiga a gente, é isso. Eu só faço maldade, na verdade, né? Vocês ficam aí com as coisas brasileiras que eu não tô lendo e eu venho aqui e faço uma maldade com as coisas francesas. Só que a diferença é que as coisas brasileiras a gente guarda aqui para quando você voltar. Se a gente for para aí, você não guardou para nós essa aí, né? Veja bem. Peraí, que agora eu só quero lembrar que o Sérgio disse que vem ao Brasil esse ano depois desse período de pandemia, que ele não visita o Brasil há muito tempo. Vai ter que vir com mala extra aí, Sérgio. Vem com mala vazia.